Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber. Fazem os caminhos pensando em achar algo que para a vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode lhe dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a nossa glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a nossa glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amém. Eu hoje vou repetir uma das mensagens do José Luiz, que eu chamo de José. Eu não combinei com ele, foi uma semana meio complicada, eu acabei não conversando com ele sobre, confirmando se ele estaria hoje, então eu separei uma das mensagens que ele fez, deixa eu já colocar aqui na ponta da agulha. Para quem teve LP já sabe que tem que pôr para rodar, tem que preparar, limpar a agulha. Estou preparando isso para passar aqui, então, compartilhar a mensagem do José Luiz. Só um instante. Ok. Compartilhando. Compartilhei a tela errada, né? Para variar. Compartilhando, então, aqui. Aqui sim. Olá, tudo bem? Será que é possível um discípulo de Jesus passar em comunhão contínua com Jesus às 24 horas do dia? Eu convido você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. Jesus passava as 24 horas do dia com seus 12 apóstolos. Ele viajava de uma cidade para outra com os apóstolos, eles comiam juntos, eles sempre estavam juntos, na maioria do dia, na maioria das horas. E será que o fato de alguém estar em comunhão contínua com Jesus, será que isso faz com que a pessoa então não cometa erros, não cometa falhas, não peque?
Voltando para o texto de Marcos, eu convido você a ler o versículo 33. Marcos, capítulo 9, versículo 33. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Jesus indo para a cidade de Cafarnaum, no caminho ele estava indo com seus 12 apóstolos. E algo diferente aconteceu aqui. Não sei o que você notou, mas parece que durante o caminho, durante a jornada, os apóstolos começaram a diminuir os passos, começaram a andar cada vez mais devagar, e Jesus foi ficando distante. Eles foram se distanciando de Jesus porque eles queriam conversar entre eles algo que eles não queriam que Jesus ouvisse. Talvez se Jesus tivesse diminuído os seus passos também, eles acabariam diminuindo mais ainda, para que eles continuassem mantendo a distância de Jesus e pudessem continuar conversando sem Jesus estar presente. O que será de tão impressionante, de tão empolgante que aqueles apóstolos estavam conversando que até evitaram a presença de Jesus? O versículo 33, Jesus pergunta o que eles estavam discutindo. E qual é a resposta que eles dão? Na verdade, o versículo 34 diz: mas eles guardaram silêncio. Na verdade, eles nem responderam a pergunta de Jesus. Não responderam sobre o que eles estavam falando. Por quê? Qual era o assunto? A segunda parte do versículo 34 nos esclarece. Porque no caminho haviam discutido quem entre eles, quem entre os 12 apóstolos era o melhor, o maior. Por que eles estavam discutindo isso? Se a gente olhar um pouquinho para trás, em Marcos capítulo 9, versículo 31, a Bíblia fala que Jesus estava profetizando, predizendo a sua própria morte. Versículo 31 diz: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão. Jesus estava profetizando que iria morrer. Diante disso, os apóstolos começam a discutir entre eles, longe de Jesus, quem seria o que iria ocupar o lugar de Jesus, quem entre eles era melhor, quem entre eles era mais habilidoso, quem entre eles era digno de ocupar o lugar de Jesus depois da morte de Jesus. Como você classificaria essa atitude? Eu chamaria de uma atitude pecaminosa. E se você vai dar um nome para esse pecado, que nome você daria? Pelo fato deles estarem discutindo entre eles quem era o maior e quem era digno de ocupar o lugar de Jesus. Eu daria o nome de orgulho. Eles estavam sendo arrogantes, prepotentes, orgulhosos. Nós temos uma escala de valores. Não sei, talvez você tenha dificuldade em fazer isso, mas muitas vezes nós fazemos, de classificar pecadinhos e pecadão. Às vezes nós achamos que algumas coisas são extremamente pecaminosas. Outras coisas é um pecadinho. E será que existe uma escala de pecado? E se existe, o orgulho está em que nível nessa escala? Estou falando isso porque às vezes a gente
classifica uns pecados maiores do que o outro. Por exemplo, muitas vezes a gente tem facilidade para condenar pessoas que cometem pecados sexuais. Se uma jovem engravida sem ter se casado, se um homem ou uma mulher comete adultério, temos muita facilidade para disciplinarmos, ou às vezes a nossa igreja disciplina com bastante rapidez pecados sexuais. Porém, eu não lembro de ninguém que tenha sido disciplinado ou disciplinada por ser orgulhoso, por ser arrogante, por ser soberbo. Orgulho é pecado. Por que que muitas vezes nós não vemos como disciplina ou necessária disciplina quando existem pessoas orgulhosas, arrogantes e maledicentes entre nós e agimos com tanta dureza com pessoas que realmente cometem pecados sexuais e morais? Voltando para Marcos capítulo 9, os apóstolos estavam pecando por orgulho. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? E eu gostaria que você refletisse sobre esse texto de Marcos 9. Não é em si o pecado do orgulho, mas o que acontece um pouquinho antes. Como eu já disse, os apóstolos estavam andando lado a lado com Jesus. E de repente eles começam a andar cada vez mais devagar e cada vez mais distante de Jesus, para conversarem somente entre eles sobre quem era o maior, quem era o melhor entre eles. Quando que aqueles apóstolos pecaram? Quando eles se sentiram melhores do que os outros discípulos que não eram apóstolos? Quando eles praticaram a soberba ou o orgulho? Não. Eles pecaram quando eles se afastaram de Jesus. Para pecar é necessário se afastar de Jesus. Não existe comunhão da luz com as trevas. Jesus é a fonte da luz e, consequentemente, a Bíblia diz que nele não há trevas. Vocês entenderam? Para aqueles homens pecarem, eles precisaram se afastar de Jesus, precisaram diminuir os seus passos para que, sozinhos, sem a presença de Jesus, eles pudessem falar entre eles quem era o maior, discutir entre eles quem era digno de ocupar o lugar de Jesus quando Jesus morresse. Eu perguntei no início, será que é possível alguém viver em contínua comunhão com Jesus e pecar? Eu acho que não. Antes de pecar, é preciso diminuir os nossos passos. Antes de desagradarmos a Deus, antes de fazermos coisas erradas, é preciso sair da luz para as trevas. E como conseguiremos fazer isso? Como que conseguiremos viver uma vida de perfeita comunhão com Jesus? Sabe o que eu gostaria que você também prestasse atenção? Muitas vezes culpamos Satanás por nossos erros. Muitas vezes falhamos e falamos, foram armadilhas de Satanás que nos derrubaram, que nos tentaram, que nos levaram, nos induziram ao erro. Eu não estou aqui dizendo que Satanás não arma armadilhas contra o povo de Deus. Sim, ele arma. Mas sabe o que Satanás está mais interessado? Ele está mais interessado em afastar você e eu de Jesus. Ele está mais interessado em nos afastarmos, nem que seja por um pequeno momento. Se ele consegue afastar você de Jesus, ele sabe que é questão de tempo para você pecar.
Então a nossa luta, mais do que contra não cometer um pecado ou um erro ou uma falha, tem que ser em não rompermos a nossa comunhão com Jesus. Isso funciona no casamento, no namoro, nos relacionamentos dentro e fora da igreja, nos negócios, em toda a nossa vida. Todas as vezes que eu fiz algo que desagradou a Deus, eu precisei dar uns passos mais lentos para que Jesus se afastasse e eu ficasse sozinho ou acompanhado de alguém que me ajudasse a pecar. Sabe por que às vezes achamos que a vida cristã é um fardo pesado de se carregar? Porque nós encaramos a vida cristã como uma série de não pode. Não pode, não pode, não pode dançar, não pode beber, não pode usar essa ou aquela roupa, não podemos frequentar este ou aquele lugar. E por que não pode? O problema é que muitas vezes não pode porque não queremos decepcionar os nossos pais, os nossos líderes da igreja, não queremos decepcionar as pessoas que nos rodeiam, porque temos uma imagem a zelar. Quando aprendemos que a vida cristã é uma jornada maravilhosa, onde andamos de mãos dadas com Jesus, lado a lado com Jesus, vamos desejar fazer o que é certo, fazer o que ama, o que Deus ama, do que agrada a Deus, não porque não pode, não porque queremos agradar as pessoas ao nosso redor, mas porque temos prazer em ter Jesus caminhando do nosso lado. Porque todas as vezes que formos tentar fazer algo errado, a primeira coisa que vamos fazer é nos afastarmos de Jesus, diminuirmos os nossos passos, para que sozinhos, isolados de Jesus, nas trevas e não na luz, possamos fazer as coisas que desejamos fazer. Eu convido você a viver uma vida poderosa com Deus. Como? Se esforçando para não pecar? Antes disso, se esforçando para manter uma comunhão contínua com Jesus. Uma comunhão onde você segura fisicamente, você se sente como se fisicamente você estivesse segurando nas mãos de Jesus e segue a sua jornada. Principalmente quando você vê que um mal está te rodeando, que uma tentação está tentando te dominar, que uma cilada de Satanás está tentando te pegar. Segure nas mãos do Mestre e caminhe com Ele, e não solte. E aí vamos ter vidas poderosas, porque a vitória não é do nosso esforço em não pecar, mas do nosso esforço em estar em comunhão contínua com Deus através de Jesus. Não diminua os seus passos. Caminhe com Jesus e teremos vitória. Amém? Amém. Eu já vou preparar aqui o próximo cântico. Não tem verso de nada. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua bondade e amor sem fim. Ó, que todo o meu ser possa se converter, que a beleza de Cristo se veja em mim.
que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua bondade e amor sem fim. Ó, que todo meu ser possa se converter, que a beleza de Cristo se veja em mim. Alô, estão me ouvindo? Sim, seu Nelson, estamos. Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, santificado seja o teu nome. Queremos agradecer mais uma vez por esse dia maravilhoso que o Senhor está nos proporcionando. Queremos agradecer pela saúde que o Senhor nos dá, pela sabedoria, pelo ânimo. E agradecer por tudo aquilo que o Senhor permitiu fazer na semana que se passou. Que o Senhor continue nos abençoando, todos os irmãos, nessa semana que estamos iniciando hoje. Nessa semana, aliás, que se iniciou ontem, mas que continua no dia de hoje. Que o Senhor esteja nos ajudando a estar sempre unidos, estimulando um ao outro nesse período que estamos passando agora. Que o Senhor esteja também com os pedidos de orações que foram mencionados nesse domingo que se passou, ou a cada dia, de acordo com a necessidade de cada um, Senhor. Que esteja também com todos aqueles que estão afastados, aqueles que estão longe de Ti, Senhor. Nos ajuda a não estar afastado de Jesus, a estar sempre junto de Jesus, para não pecarmos, como foi mencionado na mensagem, Senhor. Que o Senhor esteja também com os nossos governantes, o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, seus assessores, ministros, profissionais da área da saúde, para que juntos possa saber lidar com esse problema que está passando no país do coronavírus e demais problemas administrativos do país. Que haja união também entre os povos, para outros países também, principalmente nesse momento, desenvolvimento de vacina, para que um país mais rico possa apoiar os mais pobres nesse movimento, e para que haja paz mundial, que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e queremos reconhecer o teu poder sobre nossas vidas. Que o Senhor continue nos abençoando nesse dia de hoje, que possamos um dia abençoado, que tudo seja feito conforme da vontade. Oramos, agradecemos, em nome do seu Filho amado, nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.